estudantes da educação de jovens e adultos. Como vocês estão? Todos bem? Em casa? Seguros? Saudáveis? Professoras, diretoras, vice-diretores, todos bem? Ótimo! Estamos aqui para mais um encontro de língua portuguesa. Vamos conversar um pouquinho? Eu trouxe hoje uns ditados, umas expressões populares, para a gente refletir um pouco. Vamos conversar sobre elas, sobre o que elas dizem? Vocês já ouviram essa? Diz-me o que comes e te direi quem és. Esse é um ditado popular e ele tem a ver com saúde, concordam? Ele tem a ver com como a gente se cuida. Se você diz do que você se alimenta, quais são os seus alimentos preferidos, dá pra gente dizer como que você é, né? Dá pra gente dizer o quão saudável você está. Mas vamos lá pensar em outros. Esse é um outro, que diz assim: velho que se cuida, 100 anos dura. Já prestaram atenção nesse ditado? Cheio de intenção por trás dele? Também tem a ver com saúde, tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com todos aqueles cuidados que você precisa em relação à sua higiene, em relação ao seu bem-estar, em relação ao seu ao corpo, né? A tudo que você tem, que tem a ver com com o seu jeito de viver, que não é só a saúde física, saúde mental também, é que vai te dar o tempo de vida, o quanto você vai durar. Mais uma. Devagar se vai ao longe. Será que essa tem a ver com saúde? O que vocês acham? Também tem a ver. Devagar se vai ao longe também tem a ver o quanto a gente tem pressa para algumas coisas e o quanto ter pressa faz a gente ficar ansioso. E o quanto a ansiedade também afeta a nossa saúde. Devagar se vai ao longe tem muito a ver com o se cuidar, não ter pressa, viver um momento de cada vez. E isso tem muito a ver com o momento atual. Mais uma. Só não fica velho quem morre. Já viram essa expressão? Esse ditado? Ele chega até a ser engraçado, né? Só não fica velho quem morre. Sim, mas ao mesmo tempo tem a ver com como é que a gente chega na velhice. Cuidando da saúde para se manter vivo. Então, tem a ver com saúde, tem a ver com bem-estar, tem a ver com autocuidado. E é melhor prevenir do que remediar. Esse foi o último ditado que eu trouxe. Mas ele traz um resumo de tudo isso que a gente está conversando. É melhor prevenir do que remediar. Identificam a informação que está nisso? Sim, tem tudo a ver com aquilo que eu falo sempre. Este é o momento de se cuidar. E se cuidar é prevenção. Se cuidar é para não ficar doente. E só vai se remediar, só vai precisar de remédio, só vai precisar de um atendimento diferente se não tiver alguns cuidados. Então esse é um ditado muito forte, muito importante e muito significativo para esse momento que a gente está vivendo. Por que eu bato nessa tecla? A gente já conversou sobre isso. Porque enquanto a gente estiver precisando de alguém que nos diga como nós devemos nos cuidar, o que nós devemos fazer, enquanto essa pandemia, essa situação do vírus estiver tão intensa, a gente precisa reforçar essa ideia, ok? Então, o ditado tem a ver com a atitude de cada um, tá? O comportamento de cada um. É melhor prevenir do que remediar. E a prevenção está ligada àquelas 5 atitudes. E essas 5 atitudes não são dos outros. Nós não esperamos que os outros façam. A gente faz. E fazendo, a gente é exemplo para os outros. Certo? E essas 5 atitudes, olha, eu até resumi aqui, eu coloquei ela com 5 palavras centrais para reforçar com vocês. Mãos. Lembram qual é a informação sobre as mãos? Sempre higienizadas. Melhor prevenir, para não pegar nenhuma doença, é um hábito para sempre. Cotovelo, porque ele é a marca do nosso espirro, da nossa tosse, lembram? Para a gente não precisar ficar com as mãos infectadas. Então, tosse, precisa espirrar, protege no cotovelo. Você protege quem está perto e você se protege também. Rosto, nada de ficar passando aquela mania de coçar os olhos, coçar o nariz, limpar o canto da boca, nada de mão no rosto. Espaço
espaço, distância segura, mantenha o espaço distante de outras pessoas. Aprender isso é saudável, é para sempre. E, neste momento, precisa ficar em casa. Por conta da pandemia, você pode ficar em casa? Fique. Mas e depois? O que teria a ver para frente, se criar o hábito de ficar em casa? É quando você estiver doente. Está doente? Você sabe que está doente? Fique em casa. Assim você se protege, se cuida e protege os outros também. Por isso que esses 5 hábitos não são só para agora. E por isso que a gente precisa prevenir para não precisar remediar depois. Agora a urgência é essa, mas são hábitos para a vida toda. Tá bom? E a frase de sempre? Quanto mais nós nos cuidarmos, quanto mais tivermos essa precaução, antes tudo isso resolve. Né? Mais cedo tudo isso se resolve. Tem muita gente que fica esperando que outras pessoas deem a ordem, deem o comando e digam: não saia, não fique, não vá, não entra, está proibido, fecha. Mas essa decisão não está no outro. A decisão de proteção é sua. Então assuma essa responsabilidade com você e com quem você ama e com os outros que você também conhece ou não conhece, tá bom? Muito bem. Assunto mais do que reforçado, mais do que batido na tecla, vamos entrar na aula de língua portuguesa efetivamente. E o que eu trouxe para a gente conversar hoje de conteúdo foi um tipo de texto. Mas para eu falar sobre ele, eu quero mostrar o nome dele. Quem conhece e quem já ouviu falar? O que sabe sobre cordel? Conhecem? Alguém já ouviu ou leu um cordel? Queria tanto poder ouvir vocês agora, saber se vocês ouviram, disseram, contaram que já tiveram essa experiência com cordel. Pelo nome, pela palavra cordel, vocês conseguem imaginar o que seja quem nunca ouviu ou quem não conhece? Lembra alguma palavra? Vamos conversar então sobre o que lembra e por que tem esse nome. Primeiro, vamos entender então o que é um cordel, tá bom? Cordel é uma literatura, certo? Eu tinha falado antes, é um gênero textual. De que região? O cordel é da região nordeste do Brasil. Então a gente tem o mapinha do Brasil ali e eu aproveitei e trouxe esse outro elemento que nos ajuda a localizar algumas regiões do Brasil, que é para a gente relembrar um assunto lá de geografia. Então olha só, toda aquela parte pintadinha de vermelho é a região nordeste do Brasil. Se eu conseguisse colocar esta rosa dos ventos, lembram desse símbolo? Lembram desse elemento de localização? Se eu conseguisse colocar ela lá, transferir ela para lá, ela me apontaria a região nordeste. Então, para ajudá-los a identificar, olha só, a flechinha está te mostrando. Perceberam? Vou mostrar de novo. Ó. A flechinha que aponta para a região nordeste é essa aqui, ó. O centro do país, eu posso colocar a rosa dos ventos no centro do país, no centro do mapa. Para onde aponta a flecha? Olha, ela aponta para a mesma direção, direção nordeste. Professora, e a gente que mora no Paraná? Em relação ao nordeste, em que lugar a gente está? Então vamos localizar o Paraná. O Paraná fica aqui, ó. Esse é o nosso estado, Paraná, certo? Comparado à Rosa dos Ventos e ao Nordeste, a gente tem o Paraná na região sul. Olha a flechinha que aponta para o sul. Nós temos o Paraná na região sul, ok? Identificaram? Muito bem. Mas eu estava falando sobre cordel. E eu estava dizendo para vocês que o cordel é lá da região nordeste do Brasil. Vem de todos aqueles lugares, professora. Alguns lugares são mais fortes, têm mais essa tradição, e outros conhecem, também leem, também se envolvem com essa literatura, mas não com a mesma intensidade. Mas a origem é de lá. O cordel, na verdade, vem de fora do Brasil. Ele vem desde o tempo de descobrimento do Brasil, lá da Europa, lá de Portugal principalmente. Ele vem de lá como um tipo de texto cantado, poético, mas aqui ele vai receber muita informação, muitas características dessa região, e ele vai se transformando até receber o nome de cordel. Ele não tinha esse nome antes.
ele vai sendo transformado aqui na nossa cultura. A nossa aula hoje começou com cultura. Lá no ditado popular, que a gente pensava sobre saúde, a gente estava falando dessas informações que vêm do povo. E o cordel é um pouco disso. Apesar dele ter vindo de fora do Brasil, ele foi recebendo tanta característica do povo, da região, do jeito de viver desses lugares ali da região Nordeste, que ficou uma marca dessa região. Vamos conhecer um pouquinho? O que mais a gente sabe sobre o cordel? Muito bem, já falamos que ele veio de fora do Brasil, que ele é característico da região Nordeste. E aqui, além de eu ter alguns exemplares, coloquei aqui uma imagem com 4 exemplares mais ou menos, vocês já identificam o porquê do nome. Cordel. Qual elemento dessa imagem tem a ver com cordel? Corda, cordão. E é isso mesmo. Por que esse nome? Porque há muito tempo atrás começou um costume de divulgar a sua arte escrita, seus textos de cordel, pendurando os folhetos num cordão. E aí esses versos de cordão começaram a ser chamados de versos de cordel e depois só cordel. Então a origem do nome, a transformação do nome para cordel, veio porque fica pendurado em cordões. Até hoje, professora, ainda existe essa tradição? Até hoje. Em muitas feiras nordestinas, feiras de literatura, as pessoas vão encontrar os cordéis pendurados. Os criadores, os poetas que produzem os seus cordéis, fazem isso. Penduram ele no cordão, lá na praça, numa feira mesmo, feira de alimentos, a feira que a gente está acostumado, de legumes, verduras, roupas, e tem arte também, artesanato. Inclusive o cordel como uma arte literária, tá? Então esse é o nome. Outra característica que já aparece aqui, mas eu vou falar mais dela nesse elemento. O tema do cordel tem a ver com a região, com coisas, características, aspectos da região. Olha que interessante. Aqui eu trouxe para vocês a imagem de uma mulher que abre o cordel e liberta aves. Essas aves representam o poema, representam a mensagem. E ela também mostra sentimento de liberdade, de espalhar pelo mundo. O tema do cordel tem a ver com enviar a mensagem para todo mundo sobre questões deste lugar, desta região. Então envolve romance, envolve seca, a gente sabe que a história do Nordeste é marcada pela seca, né? Falta de água, envolve os animais, envolve personagens históricos. Então vamos olhar quem mais, o que mais. Aí eu trouxe para vocês outras imagens, ó. Então tem o sertanejo nordestino com carro de boi carregando plantas, né? Ali ele tá parece que carrega cana de açúcar. A gente tem a vegetação, o cactus e ou a palma, que são plantas dessa região árida. O sol quente, o sol ardente, o próprio carro de boi. Então esses elementos fazem parte da literatura do cordel. Contam a história dessa região. O que mais? Os cordéis têm como característica uma ilustração que tem esse nome aqui, ó, xilogravura. A xilogravura também é uma arte e ela completa o cordel. A xilogravura é feita de um jeito muito interessante. Primeiro, o artista pega um pedaço de madeira e faz ele esculpe esse pedaço de madeira, ele faz talhos da madeira para dar uma forma, para fazer um desenho. Esses talhos, esse corte que ele faz na madeira, a mão, bem artesanal mesmo o trabalho, transformam aquele pedaço de madeira num carimbo. E ele vai ficar mais ou menos assim, ó, como um carimbo, com um relevo mais alto da figura e a parte da base da madeira, né? Aí ele vem com um rolinho de tinta, ou uma esponjinha, aqui a gente tem o artista trabalhando com um rolo, com uma tinta preta e pinta essa figura que ficou esculpida na madeira. E pega esse pedaço de madeira e carimba, pressiona sobre uma folha de papel, né? Pode ser a capa do cordel, pode ser figuras dentro do livrinho de cordel.
Então aqui a gente tem a mesma imagem, não é a mesma que foi desenhada aqui, mas a gente tem a mesma imagem, ó, da xilogravura na madeira e carimbada, ela pressionada sobre o papel. Vocês percebem que ela virou um espelho? Veja se vocês conseguem ler o que está escrito embaixo das imagens. Em uma está escrito Lampião e Maria Bonita, e a assinatura do artista, que é o J. Borges, mas está ao contrário, de trás para frente. Mas na outra, que é o carimbo, a gente consegue ler. Percebem? Por quê? Porque essa imagem, ela está reproduzida ali, ela foi carimbada lá, tá? Essa então é uma arte que completa o cordel. Uma arte que ela até isoladamente, só como xilogravura, ela já correu o mundo, já tem artistas só de xilogravura que fazem quadros com ela. E o próprio desenho, a própria arte conta uma história, que a gente tem personagens históricos da região Nordeste. Muito bem, tantas informações precisam ser registradas e nós vamos colocá-la no nosso caderno agora. Como sempre, caderno, caneta ou lápis, borracha, e você vai se organizar colocando a data de hoje e essa informação bem breve sobre o que é uma literatura de cordel, ok? A gente registrou aqui que é uma poesia popular muito conhecida na região Nordeste do Brasil. Essa informação breve já é suficiente para esse começo e vocês vão ter um tempinho para copiar. Vamos lá? Rapidinho.
Pronto? Registrado? Muito bem. Então vamos continuar conversando sobre o cordel. E hoje a gente vai conhecer um cordel de nome A Peleja do Cordel de Feira com a Internet. Esse poema, essa literatura, foi escrita por Walter Medeiros. E ele fala de um assunto que eu não vou antecipar, que eu quero que vocês pensem enquanto a gente lê o poema. Prestem atenção que eu vou repetir. A Peleja do Cordel de Feira com a Internet. Se alguma dessas palavras for desconhecida para você, tente entender no contexto. A gente já conversou sobre isso. O que será uma peleja do cordel com a internet? Esse cordel é um cordel de feira, um cordel simples, daqueles pendurados que a gente comentou antes. Vamos entender todo o poema para pensar sobre isso? Ok, eu vou ler o poema e quero que vocês acompanhem. Quem consegue ler junto, quem prefere só ouvir, acompanhe a leitura. Vamos lá? Vou lhe contar, cidadão, uma história bem brejeira, que começou numa feira pelas bandas do sertão e de forma bem ligeira chegou à terra inteira, causando admiração. Severino Rio Grande fazia muito cordel, falava até de bordel. Assim, a arte se expande. De soldado, coronel, matuto, arranha-céu, falava até de Gandhi. Com ele não tinha manha. Sofria, mas aguentava. Sabia que a dor passava, pois foi até na Alemanha. Com tudo ele rimava e o povo se admirava. É um homem de façanha. Seus cordéis ele vendia numa feira bem pequena. Era sempre a mesma cena, com risada e cantoria, desde o tempo da galena. Era uma mensagem plena de amor e alegria. Com os tipos manuais, muitos impressos fazia, e assim ele vivia, querendo um mundo de paz. Mas ninguém compreendia quando dizia que um dia ia sair nos jornais, pois aquele cordelista danou-se para a capital, foi morar no Areal, ali bem perto da pista, sua cidade natal. Soube um dia, afinal, que se tornou jornalista. Mexendo com linotipo, telex e offset, no fax pintou o 7, sem falar no teletipo. Fazia até enquete. Só não comia gilete, pois não achava bonito. Mas com aquele seu dom, muita coisa ele fazia. Sempre tinha uma poesia recitada em bom tom. Tinha saudade da tia e qualquer hora do dia escutava acordeon. Os anos foram passando. O tempo não vai para trás. E aquele nosso rapaz ia se adaptando a tudo que a vida traz. Nada nunca é demais. E foi se modernizando. A maquininha Olivetti, que usou anos seguidos, ainda tinha nos ouvidos qual serpentina e confete. Mas a marca dos sabidos, que ganhou novos sentidos, agora era a internet. Nem mesmo questionou a nova moda lançada. E de forma enviesada seus cordéis lá colocou. Foi uma festa danada. A homepage lançada que ao mundo lhe levou, pois agora na internet o cordel vai mais distante. Basta somente um instante e a história se repete. São Gonçalo do Amarante, Paris e tu no berrante, todo mundo se derrete. Sempre parece a questão sobre esse novo meio, mas é somente esperneio de gente falando em vão. Basta fazer um passeio, sem cavalo e sem reio, para entender o bordão. Quando veio para a cidade, Severino não deixou na terra que lhe criou a sua habilidade. Foi com ele e ele usou o dom que Deus lhe legou, para sua felicidade. Se é por falta de cordel para seus versos pendurar, confesso que vou mandar desenhar, assim ao léu. Depois vou fotografar e no site publicar ao lado do meu farnel. Do jeito que alguém fala, do cordel que foi para a web, com certeza não concebe algo que chegou à sala do pequenino
casebre que não pode criar lebre, mas tem micro na mala. Porque o computador pode chegar ao sertão e na internet não tem lugar para rimador? É uma aberração, grande discriminação que ele não tolerou. Acho que dei o recado. Quem quiser, diga o contrário, pois em todo abecedário tem alguém inconformado. E nesse rimar diário, quero o futuro no páreo, mas não esqueço o passado. E aí, gostaram? O ritmo do cordel é uma delícia, né? Mas e o entendimento? Entenderam a história que é contada aqui? Conseguiram perceber? Olha lá, termina com uma xilogravura. Essa imagem também é uma arte feita na madeira e carimbada no papel. Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto? Primeiro, conseguiram entender o que o título dizia? Qual era, na verdade, essa informação de peleja entre o cordel de feira com a internet? Perceberam? Vamos analisar um pouquinho? Muito bem, então vamos entender o poema Cordel. Essas duas estrofes apresentam esse personagem, que é o Severino Rio Grande. Contam então que ele começou numa feira lá nas bandas do sertão e contam que ele fazia muito cordel de temas muito diferentes e que todo mundo prestava atenção, todo mundo admirava. Também disse que ele não tinha frescura, ele não tinha manha, ele enfrentava os dias fáceis, os dias difíceis e continuava na luta. E a luta dele era vender os seus cordéis numa feira bem pequena. Olha lá, ó. Era sempre a mesma cena, com cantoria e risada, desde o tempo da galena. Galena é um tipo de rádio, um rádio feito em... até dava para fazer em casa, assim. A galena, na verdade, é um metal, um minério. E aí a forma de construir esse rádio deu o nome de rádio de galena e as pessoas conheciam como galena. Muito bem, só tocava AM na galena. Nessa outra parte do cordel, diz assim: muitos impressos fazia e assim ele vivia. Então aquele cordel que a gente viu pendurado, era assim que esse personagem levava a vida e conseguia e trabalhava, colocando a arte dele no papel e cantando a arte dele para atrair as pessoas. Mas ninguém compreendia quando ele dizia que ele ainda ia sair nos jornais. Pois bem, ele resolveu ir embora, foi morar na capital e lá se tornou jornalista. Estudou e se tornou jornalista. E trabalhava com muitos equipamentos, com muito material que tem a ver com jornal. Linotipo, telex, offset, fax. Mas, teletipo também, que são a forma de produzir o jornal, né? Mas ele não se colocava em perigo. Até ali eles estão falando, só não comia gilete porque não achava bonito. Porque tem gente que quer aparecer, que faz umas artimanhas desnecessárias, né? E provavelmente alguém deve ter comido gilete para querer aparecer e fazer show. Não, ele achava que isso não era bonito. Continuou na sua luta e foi percebendo que esse trabalho, fazer poema, cordel, não chamava muita atenção, ele tinha que fazer algo mais. E ele foi se modernizando, foi tentando descobrir o que mais ele precisava. Lembrou que ele podia usar a maquininha Olivetti, que ele usava tempos atrás, máquina de datilografar, é a marca da máquina Olivetti. Isso trazia para ele muita coisa, muita lembrança boa. Mas aí ele foi percebendo que o que estava acontecendo e tomando muito mais espaço, ganhando novos sentidos, era a internet. E aí ele pensou, se os cordéis não podiam ir parar lá. E ele colocou os seus cordéis desse jeito diferente, em vez de pendurar no cordão, digitava e colocava na rede, na web. E transformou isso numa homepage, um site na internet. E o cordel agora ia ainda mais distante, muito mais longe, ia até para fora do Brasil. Olha lá, ele conta os lugares, foi até parar em Paris. Sempre tinha alguém que dizia, que isso, aqui é lugar de cordel, na internet, não tem nada a ver. Sempre aparecia essa questão, será que a internet é um lugar para postar esse tipo de coisa? Não sei não, né? Mas
Mas, na opinião do poeta, era só esperneio de gente falando em vão. Ele fortalecia isso, dizia, pensa, era só num clique, num instante, e você lia de novo, e mais uma vez o texto que você tinha ali. Mas, se o problema é falta do cordel, do cordão, o poeta vai tirar uma foto e vai colocar lá também, do lado da imagem do poema e do lado ainda de um bornel, que também é uma marca, uma bolsa característica lá do Nordeste. Então, se esse é o problema, vai publicar um cordel lá no site também. E assim o cordel foi para a web. E as pessoas ainda se incomodavam, diziam que ele não era o lugar dele ali, o lugar dele era no cordão. Mas ele dizia, mas por que isso? Né? Não, tem gente que não percebe que até numa casinha pequena que não cabe nem criar lebre, um computador tem na sala. E também que ele não entende por que não pode chegar a internet, o cordel na internet. Quer dizer que a internet não tem espaço para poeta? Enfim, isso para ele era uma grande discriminação que ele não tolerou e ele continuou, insistiu. E aí ele dá o recado dele, que ele quer o futuro no páreo, andando junto, mas ele não abandona tudo que ele aprendeu lá atrás, o passado, toda a história dele. A peleja tem a ver com isso, a peleja tem a ver com essa luta do que é a nossa tradição, o que está na nossa história e tudo que vem de modernidade. A relação do Tito com o poema é que a peleja do cordel de feira com a internet continua, persiste, mas o poeta não abandonou isso. E se a gente parar para pensar, nesse momento que a gente está vivendo, muitos artistas estão se renovando, se reinventando. Não é? Não está uma onda de lives? Não é? Todos os artistas que não podem fazer show, porque eles não podem aglomerar pessoas, reunir pessoas. Mas o show, o trabalho deles é o ganha-pão. Como é que eles fazem? Se reinventam, se pensam em novas estratégias, se modernizam. Então a história da peleja tem a ver com o nosso momento atual e tem a ver com, não é porque aquilo que eu sei fazer como arte tem que ser abandonado porque a novidade está chegando. Porque as coisas não podem andar no páreo, juntas, não é? Olha o nosso formato de aula. Tem que ser sempre daquele jeito, lá na sala, carteira, quadro. Olha um formato novo. E que está dando certo, a gente continua fazendo essa troca. É ou não é? Novas formas que não precisam ser abandonadas as antigas por completo. Muito bem. Com toda essa história, vamos tentar organizar qual é a ordem que vocês colocariam nesse poema. Eu tenho aqui 4 informações. Vamos tentar fazer? O que aconteceu primeiro? Será que primeiro o poeta mudou-se para a capital e virou jornalista? Ou será que o poeta vendia seus cordéis numa feira? Ou será que ele se modernizou e publicou seus cordéis na internet? Qual dessas ações aconteceu primeiro? Ou primeiro a internet surgiu e substituiu a máquina de datilografar? Tentaram? Vamos lá? Primeiro, o poeta Severino vendia seus cordéis em uma pequena feira. Depois, ele se mudou para a capital e se formou jornalista. A internet surgiu e substituiu a máquina de escrever que o poeta utilizava. Assim ele se modernizou e publicou os seus cordéis na internet, sem abandonar o passado. Legal, né? Muito bem. Essa conversa também faz a gente pensar sobre onde os poetas vendiam os seus cordéis. Lembrando que a gente falou, na feira, pendurado em cordões, nos espaços da praça, espaços públicos. Ali no poema a gente identifica só a feira. Esses espaços têm desaparecido, de uma certa forma? Tem. Aos poucos, algumas coisas vão sendo substituídas e os poetas têm que se renovar, têm que se reinventar e descobrir outras formas. Que outros espaços estão surgindo para vender esse poema ou para vender esses produtos? Porque aí a gente está falando do poeta cordelista, mas
mas a gente tem outros artistas que vivem do seu trabalho, da sua arte e que também precisam vender os seus produtos. E a gente conversou um pouco sobre as lives, por exemplo, dos artistas, né? Pessoal de teatro. Como será que o pessoal de teatro faz nesse momento que ele não pode ir se apresentar num palco? Então, precisam que outros espaços surjam para a gente repensar essa possibilidade de renovar, de inovar a arte. E aí uma pergunta que eu queria muito saber. Você tem um trabalho artístico? Você é um artista? Você produz música? Você produz artesanato? Eu queria saber, porque você também pode pensar nessa possibilidade de transformar a sua arte, o seu trabalho, num outro espaço ou numa outra forma de divulgação. Eu queria saber disso. Se você quiser contar, eu vou ficar feliz de receber informações. Além daquelas perguntas, quem valoriza os produtos? Quem valoriza esse produto de arte, esse produto artístico? Se pensarmos só no cordel, é o povo da região Nordeste ou outros admiradores. Se pensarmos em outra arte, é o gosto de cada um, né? Então, essas perguntas ajudam a gente também a pensar nessa forma de divulgação. É possível e como e onde divulgar e vender os nossos produtos? Todas essas questões importantes para a gente pensar e que o poema nos trouxe para reflexão. E até na sua arte, naquilo que você produz, se você é um artista ou se conhece alguém artista. E é possível obter renda nesse setor? Como é que a gente faz para obter renda nesse tipo de trabalho? Num artesanato, numa produção de bolo, ou numa produção de tricô, né? Ou de vasos, de plantas, por exemplo. O que você faz que você reconhece como arte e que você poderia divulgar? Como? Onde? Como ganhar dinheiro com isso? Coisas para a gente pensar. Muito bem. Sobre isso, é importante refletir sobre a diferença entre essas duas coisas. Quando a gente pensa sobre essas questões, a gente passa a observar o que a gente valoriza mais. Existe um espaço que é dominado por uma indústria cultural, quer dizer, aquilo que pode ser bem investido com muito dinheiro para ser divulgado. E essa indústria cultural ganha mais espaço. Mas existe uma outra área que é a cultura popular, como a dos cordéis, como os artesanatos, como esse produto que você faz ou conhece alguém que faça, que é local, que é seu, que é pequeno e que para investir, para receber apoio, para ser divulgado, precisa que as pessoas contem umas para as outras. Então é bem importante que você conheça o que tem perto da sua região, nas pessoas conhecidas e valorize também. Certo? Isso é legal para a gente pensar e não valorizar só um. Não é só um que já tem possibilidade de divulgação. Tá bom? Muito bem. Aqui uma imagem da feira de cordéis. Olha como eles estão já recebendo uma outra forma de exposição, né? Aqui eles estão envelopados, mas também ali divulgados. Certo? Conhecendo um pouquinho sobre essa arte, sobre esta feira, vamos olhar um pouquinho mais de perto sobre o poema, certo? O poema Cordel tem características especiais que eu queria mostrar para vocês. Primeiro, vocês já sabem, todo poema é composto por verso. Mas o que é um verso, professora? Verso é cada linha do poema, certo? O poema pode ter quantos versos o artista ou poeta quiser colocar. Mas quando ele termina o conjunto de versos, ele chama este conjunto de estrofe. Então, o cordel, por ser um texto poético, um poema, ele é composto por versos e estrofes. Este poema que a gente acabou de ler, que fala dessa peleja da internet com o cordel de feira, mostra muitas estrofes e muitos versos. Cada quadrinho que a gente foi olhando era um conjunto de versos, ou seja, era uma estrofe, ok? Muito bem. Além dos versos e das estrofes, ele tem rimas. E essas rimas, elas estão distribuídas no poema. O que são rimas? Lembram?
E isso, uma combinação sonora, especialmente da sílaba forte, da sílaba tônica de cada palavra. Então aqui eu marquei em amarelo as 3 palavras finais do verso marcadas por essa sílaba. Olha só, vou lhe contar, cidadão, pelas bandas do sertão, causando admiração. Mas também, no meio dessas, ele combinou outro som, outra rima. Uma história bem brejeira, que começou numa feira e de forma bem ligeira chegou à terra inteira. Então ele é marcado por rima no primeiro, no quarto e no último verso. No segundo, no terceiro, no quinto e no sexto. Ok? A mesma coisa acontece no outro lá. Ó. Grande, expande, gande, cordel, bordel, coronel, céu. Ok? Agora eu quero que vocês aproveitem um tempinho assistindo um cordel. Vamos lá? Prestem atenção nele. Maria, minha gente, que desmantelo total. Um tal de coronavírus fez rebuliço geral, veio das bandas da China, essa infecção viral. O cabra tem logo febre, sem conseguir controlar. Tosse feito um condenado, difícil até respirar. Essa doença danada se transmite pelo ar. Espirro, tosse, catarro levam contaminação. A saliva, quando fala, também leva infecção. O vírus também se espalha em um aperto de mão. Como gripe ou resfriado, precisamos prevenir, cobrindo a boca e o nariz na hora em que for tossir, e objetos pessoais não podemos dividir. Evitar lugar lotado com muita aglomeração, limpar bem os ambientes, lavar sempre a nossa mão, esfregar bem direitinho, usando água e sabão. Use máscara, álcool em gel e esse hábito não mude. Se estiver muito doente, vá ao posto de saúde, pois pra gente controlar precisa ter atitude. Não só pro coronavírus esse cordel vai servir, todo resfriado ou gripe precisamos prevenir. Cuidar bem do nosso corpo pra doença não surgir. Vamos embora cuidar, tá todo mundo informado. Não quero coronavírus e nem nenhum resfriado. Agora é só me seguir. Cordel personalizado. Simbora cordelar a vida com a poetisa Anne Caroline. Gostaram? Aproveitaram? Então, o vídeo mostra uma animação, né, que a poeta ali quis fazer, contando um pouquinho sobre rimas com o coronavírus, como formas de prevenção, formas de se cuidar, mas ela escolheu o cordel, escolheu o ritmo do cordel para fazer isso. E eu encerro a aula por aqui, querendo que vocês tenham aproveitado, querendo que vocês tenham sentindo vontade de conhecer mais cordéis, e na próxima aula a gente conversa um pouquinho mais sobre ele, tá bom? Fiquem bem, fiquem em paz e com saúde. Até a próxima!